Você já parou para pensar por que que faz as escolhas que faz? Não? Bom, me chamo Marina Moreira e hoje a gente vai falar um assunto que tem tudo a ver com escolhas. PNL, também conhecida como programação neurolinguística. A programação neurolinguística teve o seu início lá na década de 70, na Califórnia, com o matemático Richard Bandler. Ele queria estudar os padrões do ser humano para entender por que alguns terapeutas tinham tanto sucesso através dos resultados e dos pacientes que eles atendiam. Ele acreditava que nós não éramos somente fruto daquilo que a gente viveu ou das nossas experiências, mas também que a gente poderia ter grandes resultados através desse padrão que as pessoas já tinham. E foi através disso que ele não só estudou e observou alguns comportamentos, e por isso o nome PNL: programação, ensino, aprendizado, neuro, cérebro, e linguístico, comportamento, comunicação. Então, ele percebeu através desse estudo que as pessoas têm um mundo diferente. E, de fato, elas têm uma ótica diferente diante do mundo. Já parou para pensar que alguém passa e a pessoa que está do seu lado, nossa, você viu, pessoa bonita? Você, não. Ou então alguém está comendo um prato, nossa, que prato gostoso, você, não. Cada um não só tem um gosto diferente, uma visão diferente, e tudo isso vem através do modo de ver o mundo, essa ótica, né? Que é formada com base nas nossas experiências, tudo aquilo que a gente viveu com grandes emoções, deixaram aí no nosso raciocínio, né, na nossa inteligente cérebro, a nossa experiência para nos tornar quem a gente é hoje. E faz com que a gente não só se defenda, mas viva, aprenda e cada dia mais tenha bons resultados. E aí ele viu que a gente não era somente fruto daquilo que a gente viveu, mas que ele poderia sim obter esses altos padrões através de comportamentos estudados por essas pessoas e viu que alguns padrões se repetiam. E isso é o que a gente vai falar hoje. Por que essas pessoas que tinham grande sucesso, excelentes resultados, tinham esse sucesso que elas tinham? O primeiro fator que ele observou foi a comunicação. E a comunicação não é aquela que é falada, não, né? Porque pouco do que a gente fala é através da boca e muito é através do nosso corpo. A comunicação corporal dessas pessoas, elas tinham uma postura mais o ombro aberto, mais ereta, firme, passava para o outro uma boa comunicação, uma comunicação de segurança. E tudo isso é importante, porque de fato, se a gente for observar, uma pessoa que está mais triste, ela tende a se encolher mais. E se a gente falar para o outro perguntar, tá tudo bem? Aí a gente, tá. Será que o outro vai acreditar? O nosso corpo, de fato, fala muito mais do que a nossa boca, né? Então, o primeiro passo que ele observou foi a comunicação. E é interessante não só para a gente se observar, mas também observar e entender os outros, né? Ele também viu que essas pessoas tinham muito claro na cabeça delas o sonho que elas teriam. Tudo aquilo que elas queriam realizar, elas viam e viviam com cores. De fato, a gente vive naquilo que a gente acredita, né? Então, ter esse sonho claro, transformar em objetivos e criar ações para conquistar, fazia com que elas tivessem melhores resultados. Não só a comunicação, mas saber o que queria e se preparar para alcançar, principalmente acreditando, tornava esse sucesso ainda maior. Outro fator que ele observou, né, essa repetição de padrão, dentre essas pessoas que foram estudadas, foi diante do que acontece com elas no mundo. Muito do que acontece, algumas pessoas se frustram, mas o que que a gente domina, né? Nós mesmos. Então, essas pessoas tinham autorresponsabilidade, ela se responsabilizava não pelo que o outro fazia ou pelo resultado que o outro tinha, mas pelo feedback que era visto como algo bom para essas pessoas, sendo resultado positivo ou não, para que elas pudessem melhorar aquilo que elas faziam. Então é interessante isso, porque se alguém tem uma atitude que a gente não concorda, ou acontece alguma coisa que foge do nosso controle, a gente pode focar na gente, observar tudo aquilo que a gente quer obter de melhor, seja através de uma atitude, seja através de um aprendizado, ou até uma mudança de comportamento, né? Já que esse resultado pode ou não estar bom, e a gente consegue melhorar através dessa visão. Então, esse feedback era uma possibilidade de aprendizado e não visto como um fracasso, como uma dificuldade. Poxa, se eu saí ontem correndo do trabalho e eu caí,
poxa, eu fracassei, me culpo, que raiva desse buraco e tudo. Não, essas pessoas se responsabilizavam, aprendiam com o que aconteceu e principalmente pensavam no que elas poderiam fazer diferente diante daquela situação. Isso é muito interessante porque tudo isso se baseia em relacionamento humano, né? E de fato, se a gente for olhar para qualquer empresa, ela é formada pelo cliente interno, que são os colaboradores, a equipe, entregador, tendo ela vínculo ou não com a empresa, né? Fornecedor, e um precisa do outro para o resultado ser maior e melhor, e o cliente externo que faz a empresa viver. Então, a gente tendo um bom relacionamento com a equipe, seja onde estivermos, uma boa postura, entender que o outro é diferente de mim, principalmente saber aquilo que eu quero, o meu sonho, eu entendo que o dia de hoje é o que vai contar. É a minha atitude que vai gerar um bom resultado. E não o dia de ontem, muito menos o dia de amanhã, mas o que eu vou fazer com o hoje, como eu vou me comportar, qual comunicação que eu vou ter, quais diferenças que eu vou respeitar. Tudo isso faz com que aprendamos que às vezes a gente não tem todas as qualidades e às vezes a gente erra, mas isso que nos fortalece. E através desse erro, né, insatisfação, a gente consegue identificar nos outros que têm esse padrão, alto padrão, um aprendizado. Se basear para que a gente tenha isso como referência. Alto padrão, né, é algo que a gente entende para sempre melhorar. Ver no outro como uma inspiração e não copiar completamente o que o outro faz. Mas padrão nada mais é do que o mínimo. Se a gente for hoje na concessionária e pedir o padrão de um carro, é o carro básico, o mínimo. Então, o mínimo que eu vou entregar é aquilo ali. E observar as áreas da minha vida diante daquilo que eu quero que não está bom e o que o outro tem de bom que eu possa aprender, me inspirar e sempre melhorar, ver no outro sempre qualidades, faz com que eu tenha uma postura boa, tenha um pensamento bom, acredite no que eu quero e sempre me prepare. Essas pessoas tinham um positivo, um pensamento positivo constante, mas um pensamento realista. Não aquelas que achavam que ia ganhar na Mega Sena sem jogar, mas aquelas que queriam um sonho e de fato tinham uma determinação para conquistar. E tudo isso vem por meio das pessoas que nos ajudam a sempre melhorar, né? Então, essa conexão entre as pessoas, esse pensamento que é através de uma comunicação interna, essa postura e ter muito bem claros os nossos objetivos, para que a gente possa se preparar, faz com que a gente entenda qual resultado eu vou buscar, qual padrão e qual pessoa eu posso ter como referência para me inspirar, quais diferenças eu posso respeitar e não aceitar, e tudo isso faz com que eu não só tenha melhores resultados, mas melhore a comunicação. E comunicação é essencial, né? Programação neurolinguística, ela vem sido estudada até hoje, é muito utilizada na área de coach, vendas, atendimento, porque de fato aquilo que a gente acredita, pensa, se comunica, a grande chance da gente alcançar, né? Quanto mais claro o objetivo a gente for, melhor o resultado vai ser. A gente acredita e constrói aquilo que a gente sente e vive, né? Então, essa programação neurolinguística, ela está sendo reformulada e muitos chamam como reprogramação. É reprogramar o cérebro para o aprendizado, para mudanças, para obter escolhas diante daquilo que eu quero para o meu futuro, para respeitar as diferenças, para entender que a conexão humana é importante para mim, para o meu aprendizado e para a minha melhora. E falando em conexão, tudo isso vem por meio de uma comunicação, né? Então, eu finalizo aqui a apresentação com uma frase do Sansi, que fala: se você desconhece a maneira de como se relaciona com as pessoas, invista nesse conhecimento antes de se responsabilizar, de responsabilizar o mundo pelo seu insucesso. Reprograme o seu cérebro, acredite naquilo que você almeja, se prepare, se comunique bem através do seu corpo, respeite as diferenças e principalmente obtenha aquilo que, já que alguém conseguiu e o outro alcançou, por que que você não consegue? Me conta aí, como anda a sua postura corporal? Como anda a sua visão? É para o que acontece com o mundo ou com o que acontece diante daquilo que você tem domínio e responsabilidade, que são as suas atitudes? Programação neurolinguística, aprendizado, melhoria do cérebro e comportamento a favor daquilo que a gente almeja. Gostou? Me conta aí nos comentários